Olha, eu estou tendo um grande prazer e vou ter a honra de conversar com um homem que é um brasileiro que está sendo chamado de Homem-Aranha da Fórmula Indy. Ele é o piloto brasileiro Hélio Castro Neves, que realmente nos dá grande satisfação de não só de visitar a gente aqui no Brasil, porque esse homem depois foi para os Estados Unidos, para voltar para cá foi difícil. Mas ele é um dos grandes sucessos nos Estados Unidos. Hoje ele virou realmente uma celebridade. E nos Estados Unidos eu vou falar uma coisa, aqui no Brasil é mais fácil você virar celebridade. Nos Estados Unidos, para você virar uma celebrity mesmo, você precisa ter a aprovação da imprensa, do público, de você como profissional. E ele é uma dessas pessoas que dá entrevistas nos talk shows mais importantes, de apresentadores famosos, prestigiosos. Já foi capa de revistas como a Cosmopolitan, teve na lista dos 20 homens mais sexys do mundo da revista People. Não, Hélio, francamente, então, isso é a coisa que eu mais gostei. Ser escolhido o homem mais sexy entre os 20 homens mais sexy. Eu não sei o que eles viram lá, mas alguma eles viram. Eu acho que foi a maneira de como eu falar, de como eu divertir, celebrar as vitórias. Verdade. Acho que tudo isso foi um conjunto, mas obrigado por me botar no seu programa. Realmente, eu não terminei a lista de eu assisto muito você lá em Miami, no Band Internacional. Mas é que bacana isso, eu não sabia. É para ter pelo menos um pouquinho ainda, né? Eu tô sempre nos Estados Unidos. Sim. E você tem que ter alguma maneira de estar ainda assistindo as coisas do Brasil, do contato, Band News, né? do contato, então é bacana. Que legal. Agora, Hélio, você realmente estourou na mídia americana, não só como grande piloto que é, nós vamos falar da sua carreira, vamos falar disso aqui, mas que você teve vamos dizer, a ousadia e a felicidade, porque foi ousadia. A loucura. Só maluco se enfia no negócio dele. Ele participou desse quadro Dancing with the Stars, que em português significa Dançando com as Estrelas, e que o Faustão fez e chamava do Faustão? A Dança dos Famosos. A Dança dos Famosos. E o Hélio, não é que dançou? Dançou, foi um maior sucesso, ganhou o concurso. Você está fazendo a propaganda demais, depois quando eu for mas dançar, é verdade. o pessoal vai falar, pô, e aí, você ganhou e agora não está dançando? O cara arrasou, aí todo mundo começou a achar que ele tinha caso com a mulher, com a estrela que ele estava dançando. Não, foi complicado, realmente. Então, eu vou querer falar de tudo isso com você. Agora ele foi escolhido embaixador da Fórmula Indy para a etapa da corrida que vai acontecer no Brasil, que é uma coisa muito importante. E o Homem-Aranha da Fórmula Indy, obviamente, que vai participar. Nós vamos falar realmente do que foi o pesadelo de todo o processo que ele passou. Ficou um tempo fora das corridas porque estava sendo processado, porque ele teria sonegado dinheiro, e aí foi toda uma confusão na vida dele, porque ele teve que provar o contrário. Então, tem muita coisa para o Hélio contar para a gente, mas vamos ver tudo pelo começo. Tem tanta coisa para falar que eu gosto de começar pelo começo. Então, vamos lá. Hélio Castro Neves nasceu em Ribeirão Preto no dia 10 de maio de 1975. Desde pequeno, sempre foi apaixonado por velocidade. O Helinho começou porque eu tinha equipe de Stock Car, então ele ia comigo aos autódromos e teve alguns autódromos como Brasília, não podia entrar. Então eu escondia ele dentro do porta-mala, ele entrava e ficava participando. Eu acho que isso já entrou no sangue dele, a graxa, a gasolina e a adrenalina. Logo em seguida, eu também tinha como piloto o Alfredo Guaraná Menezes, ele presenteou um kart. E aí começou a carreira verdadeira do Helinho. Mas para ver esse sonho se transformar em realidade, Hélio teve que ralar, ou melhor, correr, e muito. Eu falei para ele, meu filho, aqui tem que se dedicar, vamos lá, tem que treinar muito. Porque para ser piloto exige um certo sacrifício da vida muito grande. Então você está disposto a enfrentar isso? Ô pai, vamos lá. Hoje Hélio é considerado um dos pilotos mais competitivos da Fórmula Indy. E dentro das pistas é o nosso Homem-Aranha. Sua irmã e empresária explica como surgiu esse apelido. Em junho de 2000, como eu acompanho, vou em todas as corridas, eu vejo com ele tudo, chegando perto, segundo, mas bem pertinho. E aí, quando ele ganhou, foi uma explosão de felicidade, até engraçado, porque eu estava com uma vontade no banheiro nas últimas voltas, e a gente tem essa superstição, né? Não pode mudar de lugar. Se ele está ganhando, fica paradinho. Eu quase fazendo xixi na calça, eu falei, daqui eu não saio. Depois eu nem lembrei que eu queria ir no banheiro, eu fui atrás dele, liguei pro meu pai, cadê ele? Porque ele sumiu. Aí meu pai falou, ele tá subindo. Eu falei, subindo aonde? Subindo na grade. E aí eu perguntei para ele depois, falei, por quê? Ele falou,
Não sei, me deu uma explosão de felicidade. Eu parei o carro no lugar errado e olhei do lado o pessoal gritando meu nome. Aí eu lembrei do jogador de futebol que faz gol e vai pra galera. Ele falou, eu fui pra galera. Não, a primeira coisa que eu preciso te perguntar, primeiro, eu que não sou do ramo, quando eu vejo você levando, assim, ganhando, já é uma sensação. É uma emoção grande, realmente, e principalmente esse tipo de corrida. A Fórmula Indy é um tipo de corrida super difícil, porque tem muita estratégia, não é somente ser o mais rápido, você tem que ter uma grande equipe, você tem que ter uma pessoa que te dê uma estratégia boa para economizar combustível. Durante Tudo durante a própria corrida. Você tem um ponto durante que nem você aí, que alguém então, fala com você. Pois é, você tem um ponto. Exatamente o que a gente tem também. E aí o quê? O cara vira para você e fala... Economiza combustível. Aí você fala, mas agora, nesse momento, porque de repente pinta uma bandeira amarela, que são regras durante a prova, que junta todos os outros pilotos, ninguém pode passar ninguém, mas aí alguém faz uma coisa diferente, pode aí além do tanque do combustível, aí entra a parte técnica, Quer dizer, você está né? contando para a gente uma coisa interessante, quer dizer, não ganha quem corre mais. É o conjunto. Ganha quem sabe justamente vai para frente e volta para trás. Quer dizer, quem exatamente. obedece a toda essa regra, essa dança justamente de orientações para você se dar bem. E é muito importante ter essa pessoa porque ela está vendo tudo. Você que é o piloto, você está ali, ó, recebendo certas ordens. E essa pessoa que vê quem parou antes, quem não parou, enfim, ele pode te dar mais ou menos uma informação. E quem é o seu cara metade? Quem é a pessoa que faz isso? Esse é o presidente da equipe Penske. Não, o dono da equipe fica com outro piloto. Fica enchendo o saco de outro. Fica enchendo o saco de outro. E esse é o presidente da equipe, que chama Tim Sinner, que é um grande amigo meu também. E é um parceiro seu, quer dizer, você se dão bem. Praticamente um parceiro. A gente, às vezes, só no tom da voz dele, apesar de ser a mesma palavra que ele fala, eu já sei o que eu tenho que fazer. E ele está numa cabine de áudio lá? Uma cabine onde ele fala sozinho com você? Não, ele está fora, tem o fone dele. E você ouve aquele barulho todo no meio do seu carro? Porque o microfone está bem próximo, dá para ouvir o que ele está dizendo. Você escuta claramente. Quer dizer, isso já é uma coisa que a gente, leigo, não sabe. Não sabe. A outra coisa que eu, também como leiga de corrida, não sei qual é a grande diferença entre Fórmula Indy e Fórmula 1. E por que Fórmula Indy é um sucesso nos Estados Unidos e a gente está querendo muito que o Brasil passe também a entender Fórmula Indy como passou a entender Fórmula 1 por causa do Senna. Sim, não, exatamente. A coisa básica, vou ser bem básico. A Fórmula Indy, ela corre, por exemplo, naquele circuito oval. A Fórmula 1 já não corre. Outra coisa também, apesar de quando você olhar o leigo, olhar os carros, são muito parecidos. Você vê ali a roda para fora, o piloto, o capacete. Só que a Fórmula 1, ela fabrica os próprios carros dela. E a Fórmula Indy não. A Fórmula Indy praticamente compra os carros dessa fábrica, que no caso é uma italiana chamada Dallara. E aí todo mundo, por exemplo, vocês... É tudo igual? É tudo igual. O motor é igual, o chassi é igual e os pneus são iguais. Então quer dizer... o que vale é a competência justamente dessa equipezinha do piloto, mais o técnico, para ver como é que... Então ninguém sai ganhando na frente, ninguém tem uma Ferrari ou tem uma coisa, não. O carro é igual. Ali é justamente... Vocês sabiam disso? Olha, eu não sabia. Eu sei que eu não entendo nada desse assunto, mas a gente vive aprendendo, né? É diferente, porque você que, por exemplo, a minha equipe, uma equipe de tradição, uma equipe que tem várias vitórias, é uma equipe vencedora, vamos dizer assim. Uma equipe novata que pode entrar, ela vai ter o mesmo equipamento que eu tenho. Muito legal. Então isso dá oportunidade para todos, não somente um. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, você inovou com essa história de comemorar com leite. Eu sou um brasileiro muito louco para ter coragem de pegar uma comemoração de Fórmula 1, que todo mundo joga champanhe, e você vai lá e começa a jogar leite na cabeça de todo mundo. Onde você inventou isso, Hélio? Não é que eu inventei, essa é a tradição da pista. É porque você é de Ribeirão Preto? Não, pois é, tem muita vaca lá, tem que ser tarol, né? Aquela coisa toda. Lá é mais cana, né? Lá é cana de açúcar. Cana, não tem vaca, por isso que você valoriza o leite. Pois é, o interessante é que a prova das 500 milhas, ela tem uma tradição. Em 1936, o piloto americano, Louis Mayer, ele, quando terminou a corrida, ele estava... Interessante, ele estava com sede e pediu um copo de leite quando ele terminou a prova. Certo. E aí virou essa tradição. Então, hoje em dia, inclusive o Emerson Fittipaldi, quando venceu uma prova, ele trocou
porque ele tinha uma fazenda de laranja e ele fez um suco de laranja. Ah, vai. E aí quebrou um pouco a tradição, o pessoal ficou meio chateado, mas enfim, hoje em dia a tradição é beber o leite. E tem o leite integral, tem até leite achocolatado, eu nem sabia também, mas eles fazem justamente isso para manter essa tradição que já são mais de 100 anos. Que coisa aqui, como tem uma cultura, né? Isso é bacana, coisa. Essa prova da Fórmula 1. Agora, a gente aqui no Brasil, por conta do Senna de novo, que aliás eu tive a felicidade de entrevistar 2 vezes, entrevistas exclusivas como essa que eu estou fazendo com você, a gente sabe mais da Fórmula 1 e a gente idealiza mais a Fórmula 1. Dá para ganhar mais dinheiro na Fórmula Indy que na 1? Por que você que tem o talento que tem não vai para a Fórmula 1 ou você não gosta da Fórmula 1? Para gente que não sabe das coisas, quer dizer, qual é Interessante essa pergunta. Não, mas realmente muita gente não entende mesmo. Não entende, a gente acha que é porque não chegou lá, ou porque não conseguiu, ou porque não vale a pena. Qual é o lance? São várias opções. A Fórmula 1, ela tem uma politicagem muito grande, se você não tiver o contato certo, a pessoa certa, enfim. Eu tive a oportunidade de testar um Fórmula 1. E como você se sentiu? Fantástico, o carro é fantástico, andei super legal, foi super bem, mas infelizmente ou eu deixava aonde eu estou, que é a equipe Penske, para tentar uma coisa que poderia ser um incerto, ou e ficava da maneira que está, entendeu? E eu acredito que não era para mim, o momento foi certo, eu senti que na Fórmula Indy eu ganhei um respeito, ganhei um nome, ganhei um certo reconhecimento e eu gosto de andar no oval, é diferente, é complicado, são várias técnicas. Explicou, é lógico, então, é um outro esporte. É um outro quase. esporte, então para mim eu admiro, obviamente, qualquer tipo de corrida, Fórmula 1, Stock Car, corrida de kart, está no meu sangue. E eu Agora, está no seu sangue também a coragem de correr riscos? Porque uma das coisas que eu perguntei para o Senna quando eu entrevistei ele era, acho que mais jovem que você, assim, era bem jovem. E eu falei, puxa, você é um menino, né, que tem tudo, né, tanto talento, tantas oportunidades, tanto futuro, você não tem medo de morrer? Eu perguntei isso pro Senna. Isso eu fico olhando para você, né, o homem mais sexy dos Estados Unidos, do mundo, né, bonitão, né, talentoso, tá nas capas de revistas, você não tem medo de morrer? Porque esse é um esporte que não é brincadeira. Olha, eu entendo o risco, eu entendo infelelmente vale o perigo. Tanto a pena assim correr o risco de vida, cada vez você senta lá naquele speech, sei lá o quê, põe a bunda naquele lugar. Eu vou dizer, pra mim, eu vejo aquilo, eu já fico nervosa, porque é muito rápido. Não, você tem que falar, minha mãe sempre me falava isso. Eu falo isso, acho que eu tenho hoje olhar de mãe, porque eu fico imaginando, é muito rápido, é muito perigoso. Ela fica com o terço lá, meu filho, toma cuidado. Mas você tem que ver, é um esporte que eu amo, é uma coisa que eu adoro, que eu faço. E o medo você tem que aprender a superar. Porque você já passou por alguns acidentes, eu quero até, enquanto a gente está falando, mostrar algumas imagens, porque nós não estamos falando de uma situação virtual, é a pura realidade. Infelizmente, eu sei o risco, mas felizmente eu faço o que eu gosto e adoro o que eu faço. Você não tem medo? E o medo a gente aprende a superar. Se eu tenho medo, eu aperto o freio e o carro para. Entendeu? E aí vamos consertar aqui, para o que está acontecendo, vamos melhorar para o carro ficar melhor, mas faz parte do esporte. Hoje em dia eu me sinto mais seguro dentro de um carro de corrida que às vezes no trânsito, porque no carro de corrida eu estou protegido, estou com um capacete, eu estou com um carro que ele é para andar a 300 km por hora, se bater ele tem a segurança para te proteger. E às vezes na rua você pode cruzar um sinal e de repente alguém... Os acidentes na Fórmula Indy são piores que os da Fórmula 1, hein? São pelo tipo da velocidade que nós atingimos, principalmente o oval, nossa senhora, aí dói. Mas faz parte, a gente tem que aprender e com a experiência você vai aprendendo, vai melhorando e a coisa vai indo para frente. Sua mulher não te enche? Não, agora ainda mais que eu acabei de ter uma filha, né? Pois é, então, por isso mesmo. Agora espero que ela mantenha, ou ela vai ser uma dançarina, que eu acho que é o que eu quero que ela seja, ou uma advogada, porque advogada a gente sempre precisa da família. Você então vai depois do intervalo vai contar por que ele quer que a filha seja advogada, como foi o pesadelo da história do processo, que graças a Deus já está livre disso. Vamos falar de outros projetos do Hélio e de por que ele está aqui no Brasil, tem um montão de coisa para conversar. Hoje
Hoje estamos recebendo o piloto Hélio Castro Neves, que está aqui para contar para a gente um pouco sobre a carreira vitoriosa, agitada, essa história dele ter ido para os Estados Unidos, nunca mais voltou, chegou lá, virou uma celebridade, não só pelo talento dele como piloto, mas pela pessoa que ele é. Ele é doce, ele é simpático, como vocês estão vendo, né? Ele cativa. Nos Estados Unidos ele é uma celebridade, e eu estava até perguntando, Hélio, o que será que o pessoal gosta tanto em você? Né? Imagina que ele, eu não sei. Eu também, eu não sei, eu acho que a minha mãe, eu sempre digo isso, minha mãe sempre disse, olha, você tem que ser você mesmo, não adianta você tentar imitar alguém ou ser dessa maneira. Se você tiver com vontade de chorar, você chora. Se você tiver com vontade de rir, você ri. Tudo, obviamente, não, e você é muito efusivo. Essa história de subir, quando você ganha, subir nos alambrados. Foi exatamente isso. Quando eu ganhei a prova, eu estava tão contente que eu queria sair do carro. Ai, sai, tira assim. Não, e outra, que piloto que já se dispôs a participar do Dancing with the Stars como você, e se sair bem como ele saiu? Eu também não sei o que eu estava pensando, mas deu certo. Ou se deu, dá uma olhadinha, gente, vamos ver a reportagem mostrando aí. Ele seduziu todo o coração das velhinhas, das meninas, de todo mundo, das jornalistas, todo mundo encantado com o Hélio Castro Neves. Dá uma olhadinha. É muito diferente, não tem nada a ver com o samba que a gente está acostumado. As danças são totalmente mais clássicas, valsa, foxtrot, como eles dizem. Quer dizer, é tudo mais diferente. E tem um mambo também aqui. Vou te falar um negócio, eu preciso de um óleo aqui na cintura para poder dar uma melhorada. Uma oportunidade enorme, não só, obviamente, para mim, mas para a categoria também, para poder agregar novos fãs no automobilismo. Uau, gente, você foi muito bem. Você foi muito bem. Não, foi assim, mas você sempre foi pé de valsa? Não, eu sempre fui piloto. É isso que eu sempre fui. Você nunca tinha dançado em festinha? Nunca tinha sido assim? Mas é aquilo, né? Você dança. Normalmente o brasileiro, principalmente o carnaval, você levanta o dedinho e vai. Era mais ou menos essa coisa que eu fazia também. Mas eu acredito que foi, primeiro, coordenação. O piloto tem que ter coordenação. Então, quando a professora me ensinava, e eu tentava aprender o que ela estava... Essa professora americana? Ela era americana, 19 anos. Que deu uma fofoca danada, viu, pessoal? Com a professora. Todo mundo dizia que os dois tinham um caso. Aí, então, a mídia foi em cima, né? Porque você realmente, ela conseguiu te ensinar bem. E eu tava noivo na época, né? E aí não deu certo o noivado. E aí que a notícia, todo mundo falou, não, tem alguma coisa, esse cara... E tinha? Não teve, eu vou ser sincero. Fala a verdade. Eu vou ser sincero, não também, teve. Se teve ou não teve, não é da conta de ninguém. Mas se teve, é legal contar, porque não, pois é, mas eu vou ser sincero, não teve, não vou mentir também. E eu acredito que o momento quando a gente começou a dançar, nós nos tornamos amigos, ela começou a falar de coisas das relações dela, enfim, eu me tornei amigo. Quando você se torna amigo, não adianta tentar nada que você não vai conseguir nada. E aí foi muito legal, porque a gente se deu muito bem. Ela é uma pessoa muito bacana, super extrovertida também. E ela te ensinou a dançar profissionalmente. Quer dizer, esse resultado aí que você conseguiu não é pra... Eu vou ser sincero, essa mulher, tinha horas que ela era chata, porque ela apontava o dedo assim para mim, você tem que fazer isso. Eu falei, calma, peraí que eu não sou profissional. Mas ela prestava atenção nos detalhes. Por exemplo, na mão, no dedo, se você abrisse a mão, quando você estivesse abrindo o braço, tá errado, você tinha que fechar, porque aí quando aparecesse na televisão, é tudo um show, né, vamos dizer assim. Mas tem muita disciplina que tem a ver com a coisa de ser piloto, quer dizer, talvez... Eu sempre levei, quando eu começo alguma coisa, eu vou até o fim, por mais que, se não for tão bem, é o melhor que eu posso fazer, entendeu? E foi justamente com esse tipo de atitude que eu falei, vamos lá, eu quero dançar, eu quero aprender, eu quero me divertir. Olha, gente, como ele dança, olha. E fazia caras e bocas e brincava. Não, porque aí você vai acostumando, você vai se sentindo, imagina, são 25 milhões de pessoas assistindo toda segunda, toda terça. 25 milhões? Por isso que hoje o pessoal me conhece, o dançarino lá, cara, olha lá, esse é o dançarino. E aí o legal aqui, as mulheres... sabem que você é piloto também, é lógico. Então, as mulheres adoram, porque elas adoram esse tipo de show. E os homens gostam de corrida. Então, praticamente que deu uma mistura boa. E foi depois disso que você foi escolhido mais sexy, não?
Foi antes, quando eu ganhei as 500 milhas de Indianápolis. 20 foi escolhido pela revista People na lista dos 20 homens mais sexys do mundo. Pode? Uau. Não, essa eu não ia nem conseguir dormir depois disso. Não, uau. Você vai pra cama com uma mulher, depois de um título desse, fala, bom, agora ferrou, ou eu arraso, entendeu? Eu acho que foi mais a parte de extrovertida que eu fui, que de escalar o alambrado, e dessa maneira de ser super... atitude. O brasileiro, ele é uma pessoa quente, ele gosta de te ajudar, ele gosta de falar, enfim. E eu acredito que eu representei bem esse lado do Brasil, entendeu? Como é que é a sua relação com os outros pilotos? Já que você está dizendo que os brasileiros têm facilidade, na hora da competição, continua essa facilidade toda ou o pessoal... Não, dentro da pista tem que fazer o meu trabalho, né? Eu acredito que todos têm a mesma intenção, que é, obviamente, ganhar a corrida. Mas fora da pista, eu me dou muito bem com todo mundo, não tenho problema com ninguém. Mas quando tem que... se tiver que passar alguém, forçar uma ultrapassagem, ser duro, é óbvio que eu vou ser sem problema nenhum. Sim, e na competição com mulheres também tem isso, porque a gente fantasia muito quem está de fora ver. Piloto geralmente tem as mulheres mais lindas, né, ganham fortunas, você ainda tem essa coisa de ser sexy, de ser isso, de ser campeão, de estar ainda, né, de ser agradável. Eu acho que são fases da vida. Agora você está noutra. Agora eu sou um pai de família, né? Eu acabei de ter uma filhinha, uma gatinha. A sua esposa quem que é? Ela é Adriana, não, ela é colombiana. Ela é colombiana, não é brasileira? Não é brasileira, não. Ela é colombiana, então quer dizer, cultura é diferente. Olha a foto da filhinha, foi justo quando nasceu, né? Tinha acho que 5 dias aí, cara, é uma coisa de louco. Ela está com que idade agora? Tem um mês. E essa é a sua esposa? Essa é a Adriana. Vocês falam em que língua? Portunhol. Portunhol? Que o meu espanhol é uma porcaria, aquele pero que sí, pero que no, mas ela me entende, entendeu? E aí a gente vai, talvez é isso, por isso que está dando certo. Aquele pero que sí, pero que no, mas ela me entende, entendeu? E aí a gente vai. Talvez é isso, por isso que está dando certo, porque às vezes ela não me entende, então a coisa vai. Mas ela é campeã, ela me deu muita força, principalmente na situação. Não, o que aconteceu, velho? Porque essa história para os brasileiros ficou uma coisa estranha, porque a gente... Estados Unidos, eles são implacáveis com a questão do pagamento de imposto. São implacáveis, lá eles ficam em cima. E de repente houve uma denúncia de que você teria sonegado 5 milhões de dólares, é isso? Foi sonegado, foi formação de quadrilha, foi conspiração, foram tantas coisas. Tudo de baixo astral para cima de você. Realmente... E você teve que parar de correr para se dedicar a se defender. Foi complicado. Realmente, eu não esperava, aliás... Você sempre tem aquela esperança que foi um mal entendido, eles estão levando para um lado negativo e não é isso que aconteceu. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Eu sou piloto de corrida, eu não sou contador, eu não sou advogado, eu não entendo dessas coisas. Eu dou para as pessoas, confiando nas pessoas que vão tomar conta e espero que dê tudo certo. E até minha irmã também foi envolvida nisso, o advogado, enfim... A minha história, ela começou até que meio turbulenta, porque quando eu fui para a equipe Penske, foi porque um piloto morreu. Esse piloto chamava Greg Moore, e ele é um piloto que estava vindo numa situação... Ele era uma estrela que ia ser um grande piloto, e infelizmente morreu, e eu acabei entrando no lugar dele. Então, para mim, foi uma situação complicada. E os contratos foram feitos através desse advogado, que era o advogado dele, só que o advogado não tinha tempo, porque tive que ir no enterro e mandou as pessoas em volta dele fazerem tudo isso. O que aconteceu? Trocou o nome, só que as pessoas eram diferentes. A nacionalidade do cara era canadense, eu era brasileiro. Então o status que ele tinha era totalmente o que eu tinha. Eu morava nos Estados Unidos, o cara não morava. E isso o governo foi analisando, achando que a gente fez tudo isso para burlar a lei. E não foi nada disso, foi um acidente. Apenas uma incompetência de advogado. Foram erros que, conforme ele foi tentando consertar, foi piorando e a coisa tornou uma proporção que ficou fora do controle. E é claro que quando depois eu fiz o show Dançando com as Estrelas, tomou uma proporção tão grande que falou, opa, vamos pegar esse cara e agora mostrar essa situação. E foi por isso que aconteceu. Quer dizer, você foi pego como um bode expiatório, talvez, para eles também mostrarem serviço. Quando você
é preso, algemado. Ele foi preso, gente, foi preso algemado nas mãos e nos pés, a família toda desesperada. Nós temos até imagens desse momento, eu não sei, acho que nós temos, se a gente puder soltar essas imagens, você que está em casa pode ver o que pode significar para um atleta como ele, né, ter que estar com as mãos, como você está vendo aí, sabe, mãos e pés algemados. Foi complicado, foi realmente, muito humilhante, né? Foi muito humilhante, eu perdi desesperador. muita a credibilidade, mas uma coisa eu vou te ser sincero, eu não perdi a fé. E muita gente falava assim, que 94% quem disputa contra o governo perde. E mesmo com essa, eu disse, eu não vou perder essa fé. Questionei, eu vou ser sincero que eu questionei. Mas a sua família ajudou muito. Nós temos até um VT mostrando a família toda unida. Vamos soltar agora esse VT? Porque realmente mostra que nessas horas, né, se os pais estão juntos, se a família está todo mundo, né, se está todo mundo lá, faz diferença. Para enfrentar o perigo iminente, é preciso ter fé. Eu tenho bastante santo aqui, bicho, que eu vou te falar um negócio, ó. Exclusivo. Bandeirantes. Olha só. Não, já viu muito, né? Enquanto Hélio Castro Neves acelera na pista, a mãe Sandra e o pai Hélio rezam pela segurança do filho. É uma energia super positiva. Helinho foi ao Vaticano buscar a bênção do Papa João Paulo II. Eu vou ser sincera, eu olhei para o Papa, para mim eu não conseguia dizer nada, eu não conseguia falar nada, sabe? Só pedir a bênção, foi mesmo um ato de graça para todos nós. A presença dele é muito forte, realmente eu me sinto uma pessoa abençoada por ter tido esse momento. Pois então a religião para você, quer dizer, nessas passagens, ela realmente foram muito importantes. Às vezes, como eu digo, às vezes a gente questiona, e eu fui uma dessas pessoas, mas eu nunca pensei, eu sempre pensava assim, de repente eu vou para a cadeia e vou voltar mais forte, de repente vai acontecer alguma coisa diferente que ele está planejando para mim e eu não espero. Imaginou ter que enfrentar a cadeia? Eu imaginei, eu vou ser sincero que eu imaginei, mas... Isso, como é que se... Foi muito difícil, porque para mim a cadeia, lógico, era uma coisa horrível, mas o pior de tudo era eu parar de correr. Eu amo o que eu faço, eu sempre fiz isso a minha vida inteira, é como se estivesse tirando um pedaço do oxigênio, entendeu? Um negócio que você estava se sentindo injustiçado, e ir para a prisão. Isso foi o pior, é que se falasse, até se fosse na minha língua portuguesa, a língua do português, falando os termos técnicos, eu não ia entender, porque são situações, são palavras que você não tem a mínima ideia. Eu perguntava, mas o que é isso? Mas por que o cara fez isso? Mas foi assim que foi feito. Eu falei, tá, mas... E você se livrou de tudo? Você teve que pagar uma fiança para sair da Bom, aí depois que eu passei por essa situação difícil, que foi a cadeia, eu fiquei lá por um tempo, eu digo, um tempo 8 horas, né? Foi praticamente um dia. Aí eu paguei uma fiança e fui para uma corrida que tinha de 12 horas, né? Que era em Atlanta. E eu voltei para essa corrida e acabei vencendo a prova. Então, e muita gente falava, como é que você consegue? Eu falei, eu acho que ainda não caiu a ficha do que está acontecendo, esse pesadelo. E realmente foi muito difícil para mim, mas para minha família, para meus pais. O ponto mais difícil nessa situação foi ver o meu pai testemunhando. Ele não fala inglês, então tinha um tradutor. E foi ver meu pai. Puxa, foi complicado. Não, muito complicado. Mas você saiu dessa, né? Saiu, né? Machucado? A cicatriz fica lá. Fica lá, mas a gente voltou forte e voltou com uma vitória maravilhosa. Que foi as 500 milhas e agora Deus está aí. Dando uma filha linda, uma gatinha. É muito pesado mesmo, você ser julgado por uma coisa que você não fez e ter toda a sua vida, né, num gancho assim por conta de uma injustiça. Eu acho muito forte mesmo. E todo mundo aqui no Brasil pode ficar sabendo que também todo mundo tinha um ponto de interrogação, mas o que está acontecendo? O que estão fazendo com ele? É como se tivesse fugido do nosso controle também. Né? Não. Aqui todo mundo também ficava assim. E a gente sabe que os americanos também, de certa maneira, ficaram perplexos com tudo isso. Né? Quer dizer... É difícil falar porque toca nesse ponto e é aquela ferida, né? Mas eu entendo. E hoje eu sempre gosto de falar hoje dessa força, dessa fé, porque eu sei que tem muita gente que às vezes é meio careta, né? Mas gente, acredita no cara lá de cima. Ele se às vezes você quer
aquela coisa e não dá certo, é porque não era para você. Você tem que entender, você tem que aceitar. E às vezes a gente esquece de falar, agradecer a família, as pessoas que estão do seu lado, porque nessa situação elas estão lá. Nossa, não tem dúvida. Então, gente, lembre de falar, você se pai, mãe, né? eu te amo. Por mais que demore, mas fale, porque eles vão estar ali na situação boa e na situação difícil. Olha, eu queria que você mostrasse esse anel aqui. O que é esse anel? Isso, esse anel... Bonito. Olha, gente. O que ele é? Uma bandeira? Uma bandeira, quando você vence em Indianápolis, os 5 diamantes representam as 500 milhas. Onde? Os 5 diamantes? Estão aqui do lado. Estão aqui do lado. Aqui do lado. Certo. E a bandeira significa o vencedor, o primeiro a cruzar a linha de chegada. E aqui tem os três diamantes, que foram as 3 vitórias que eu tive. Que maravilha. E desse outro lado, que eu vou tirar aqui o anel para vocês verem, tem o meu nome e a data desse anel, que é 2009. Que maravilha. E normalmente ele é ouro, agora esse aqui é platino, porque eu falei, olha, eu quero a terceira Indianápolis, não é toda vez que alguém ganha 3 vezes, é muito especial. Muito legal. Então foi muito legal. Parabéns. Hélio ganhou as 500 milhas, Hélio Castro Neves. Essa etapa, que inclusive a Band vai estar mostrando integralmente, vai ser na rua. Eu estava dizendo, mas escuta, vocês correm na rua, vocês correm no círculo redondo, vocês correm em todo lugar. Correm tudo, se bobear, a gente corre até na cozinha. Até na cozinha. Diz que a graça é fazer o show para o público. O público é que tem que curtir, ir para a rua onde vai passar. E o circuito que vai ser aqui, vai ser quando aqui em São Paulo? Vai ser dia 14 de março. Quer dizer, vai ser no final de semana de 13 e 14 de março. Vai ser o primeiro circuito de rua aqui em São Paulo. Normalmente tem Interlagos, mas aqui... Eu não me lembro de nunca ter visto circuito de rua. Vai fechar a cidade? Não vai fechar a cidade. Nem o trânsito. Vai ser na Marginal, no Sambódromo, quer dizer, é o ponto... pedaço do Sambódromo. Vai passar no Sambódromo, vai usar as arquibancadas do Sambódromo. Nós vamos passar na reta principal ali. Então vai ser... Nossa, que vai legal. Ser o máximo, realmente. Vamos mostrar, eu acho que nós temos aqui. Por favor, vamos mostrar o mapa. Olha aí. É um circuito de 3,5 km. Onde é que está o Sambódromo? Tá vendo a largada ali, ó? Quando você vê a bandeirinha, ali é o Sambódromo. Aonde é a largada? Ali tem uma bandeirinha, a bandeirada... embaixo 3,5 ali, tá certo. Isso, então. Aí você segue, vira para a esquerda. Aí essas ruas, infelizmente, faz muito tempo que eu não estou aqui em São Paulo, eu não conheço direito. Mas essa curva, desculpa, essa curva, mas essa curva é uma loucurada. A primeira não, agora eu vi que a setinha vai para a direita, vai ali, passa aquela praça, daí vai para a Marginal. Aí quando entra na Marginal, é uma reta de 1,5 km. Oba, aí dá para puxar bem. Aí dá para puxar bem, tem que tirar os radares, viu? Porque senão... Bom, mas se tiver radar, não. Tirar radar, tirar caminhão e asfaltar a rua, senão vocês caem no Tietê, não. Vocês vão cair no Tietê direto. Agora, vem cá, e essa curvinha direita, essa subidinha direita? Qual curvinha? É uma curva quadrada. Curva ali. Não, uma curva quadrada do fim aqui. Essa nós vamos praticamente, vai ser quase um hairpin, quer dizer, uma curva de baixa velocidade, segunda ou terceira marcha. Isso, essa daí deu até medo. Até apagou aí. Até apagou aqui do nosso retorno aqui do... Não, mas faz assim, sobe e vai, bom, é devagar. Por isso que o circuito de rua é um circuito difícil, é complicado, e eu acredito que o circuito de São Paulo, por ter essa reta tão longa, vão proporcionar emoções, ultrapassagem, vai ser uma loucura, entendeu? E nós vamos estar mostrando tudo, a Bandeirantes? Ao vivo na Bandeirantes, você quer saber, entrar no site, São Paulo Indy 300, mas é 300 com número, né, .com.br, e se você quiser também comprar os ingressos, livepass.com.br. Eu não estou ganhando nada, não. Eu sei, você está querendo promover. Eu estou querendo que todo mundo vá lá. É uma oportunidade. É a primeira vez? Já sempre teve? Não, já teve corrida. Em São Paulo é a primeira vez de Fórmula Indy. Eu não me lembro de São Paulo de oferecer uma... O legal é que, óbvio que eu estou representando aqui os brasileiros, mas vão ter outros brasileiros. Vão ter de 5 a 7 a 8 brasileiros correndo. Então, quer dizer... Cara, vai ter pra quem torcer. Tem pra quem torcer. Mas tem uns gringos pra gente torcer contra também, não? Isso por favor, né? Não, vamos torcer contra. É que nem no estádio, né? Tem que ter uns pra gente torcer contra, pra quebrar o carro, pra dar tudo errado. Olha lá, aquele lá, né? Não, mas vai ser bacana. E você vai estar com o carro, e como a gente sabe qual é o seu carro? Meu carro número 3 vai ser o carro Team Penske, é um carro vou estar torcendo por você. Eu não quero mais ninguém, minha torcida é pra você. Muito obrigado. Eu acho que todos os brasileiros sentem orgulho do que você fez até agora pelo esporte, sabe? E até pela
pela figura do brasileiro. Quer dizer, eu acho que até essa história baixo astral que aconteceu toda, você quer saber? Você enfrentou bem. Enfrentou bem, deu a volta por cima, ganhou as 500 milhas, tá com os anéis cheios de estrelas, cheio de brilhante, vai ter muitos mais. Espero que você seja muito feliz nessa nova etapa, e a Band vai, com certeza, oferecer para os brasileiros essa imagem. Vai dar um gostinho para o povo brasileiro desfrutar disso. É uma coisa totalmente diferente. Isso mesmo. Vocês vão adorar. Olha, vai ser difícil, mas saber quem vai ganhar. Mas se Deus quiser, com a torcida brasileira, parece que vai até aumentar aí a chance dos brasileiros. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso entrevista exclusiva. Boa sorte nessa e nas outras corridas. Que a sua filhinha seja o começo de uma série de filhotes, que eu te digo que é um grande prazer na vida. Obrigada mesmo. Para você que tem em casa, muito obrigado pela audiência. E a gente volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Beijos. Tchau.